Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira. Queremos dedicar mais um programa Palavra Ética à causa justa, legítima e necessária das 10 mil famílias carroceiras de Belo Horizonte que injustamente foram vítimas de uma lei, a Lei 11.285, sancionada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, no último dia 22 de janeiro, agora de 2021. Preste atenção. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, hoje, para refletir com você sobre os direitos dos carroceiros e carroceiras e também sobre os direitos dos cavalos e das éguas, direitos de serem bem cuidados. Em contexto de agravamento da pandemia do novo coronavírus, injustamente, covardemente, dia 15 de dezembro último, agora de 2020, um projeto de lei, o PL 142 de 2017, que insistia há 4 anos em criminalizar o modo de vida dos carroceiros e das carroceiras na cidade de Belo Horizonte, foi aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por 24 vereadores dos 41 existentes na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Apunhalaram pelas costas cerca de 10 mil famílias de carroceiros e carroceiras de Belo Horizonte e região metropolitana. É óbvio que esse projeto se ancora em racismo estrutural, algo execrável e corolário de relações sociais escravocratas. Assim como o sedentarismo nos adoece, adoece também os cavalos e éguas. Trabalhar de forma ética e justa no ofício de carroceiro, de carroceira, faz bem tanto para os carroceiros, para as carroceiras e suas famílias, quanto para os cavalos e éguas. Além disso, os carroceiros e carroceiras da capital mineira já se autodeclararam como povo e comunidade tradicional, com modos de vida próprios e cujo direito está garantido pela Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho da ONU, da qual o Brasil é signatário. A autodeclaração é o suficiente juridicamente para garantir os direitos assegurados pela Convenção 169 da OIT. Além disso, o decreto 6.040 de 2007 e a Lei 21.147 de 2014, que criaram, respectivamente, as políticas nacional e estadual de povos e comunidades tradicionais, também garantem o direito dos carroceiros e carroceiras a manter seu modo de vida. Assim, qualquer tipo de ação, seja do setor público ou privado, que comprometa o modo de vida dos carroceiros e carroceiras, caracteriza uma clara violação à Convenção 169 da OIT, violação à Constituição Federal e às leis citadas acima. Desta forma, os carroceiros e carroceiras repudiam com veemência a aprovação desse projeto de lei 142 e exigem, ao contrário, que o prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte vete esse injusto e covarde projeto de lei aprovado. Ao contrário, os carroceiros e carroceiras exigem da Câmara Municipal e da Prefeitura que garantam os direitos humanos e animais de todo o povo carroceiro, porque esse projeto de lei aprovado, ele é perverso, covarde, cruel, inconstitucional, injusto. Os carroceiros e carroceiras de Belo Horizonte, região metropolitana, exigem a criação de leis que garantam as condições de vida de todo o povo carroceiro de BH e região metropolitana e também garantam os cuidados com os animais. É assim que é o justo. Se há algo
que o projeto de lei 142, covardemente aprovado, não faz é garantir o respeito aos direitos dos cavalos e éguas. E ainda viola de forma cruel os direitos humanos básicos. Viola o direito à livre expressão da diversidade cultural e viola o direito ao trabalho, já que o trabalho com os cavalos e éguas é a única fonte de renda para 10 mil famílias em Belo Horizonte, região metropolitana. Há carroceiros que estão há 40, 50 anos na lida com as carroças. Muitos herdaram os saberes de seus pais, tios, avós, outros aprenderam com amigos. E pela pouca escolaridade, poucos teriam condições de tirar carteira para dirigir motos e não teriam também condições econômicas para comprar moto, pagar seguro, IPVA e garantir a manutenção. Por que não pensar em aprovar lei para reduzir em 50% a tração motorizada em Belo Horizonte? Até quando vai continuar enchendo a cidade de motores, de poluição e gerando cada vez mais caos no trânsito? Ao propor a substituição das carroças por motos adaptadas, o projeto de lei 142 aprovado trata de forma equivocada os cavalos e éguas como meros objetos substituíveis. Os setores do movimento de defesa dos direitos animais que apoiam esse projeto fascista e etnocêntrico sempre alegam que os cavalos e éguas, animais, são escravizados pelos carroceiros e carroceiras. Mentira! Intencionalmente, promovendo sensacionalismo, divulgam em várias capitais as mesmas fotos sem data e sem localização, fotos sem identidade. Como o lugar social condiciona o olhar epistemológico, quem não convive com os carroceiros e carroceiras de longe e do alto do seu lugar social, que não é o lugar social da classe trabalhadora, mesmo tendo boas intenções, se equivoca redondamente. Sabemos que de boas intenções a estrada para o inferno está pavimentada. Triste quem ignora a pedagogia da libertação de Paulo Freire, que diz que jamais quem está longe e fora da realidade pode apresentar solução correta para os problemas dos oprimidos. Se os carroceiros e carroceiras são quem tem experiência e saberes frutos da vivência cotidiana e por isso capazes de propor soluções para a superação dos problemas existentes no meio deles, eles é que têm autoridade para fazer isso. O poder público, executivo, legislativo, judiciário, precisa ouvir os carroceiros e carroceiras para que um projeto de lei realmente justo e que respeite os direitos dos carroceiros e carroceiras seja elaborado e aprovado. Não esse projeto fascista aprovado aí, que precisa ser vetado pelo prefeito de Belo Horizonte, Calil. Atenção, Calil! Se você de fato governa para quem precisa, as 10 mil famílias de carroceiro precisam. Vete esse projeto de lei 142 aprovado covardemente na Câmara. O veto é o justo. Os carroceiros e carroceiras organizados se regem por um decálogo, 10 mandamentos dos carroceiros e carroceiras. Cavalos, éguas, burros são sujeitos de direitos, parte de famílias e comunidades. Tem nome, temperamento, personalidade. O fato de carroceiros e carroceiras e cavalos e éguas se dedicarem a um trabalho de grande esforço físico certamente é interpretado por esses pretensos defensores dos direitos animais, em sua maioria brancos e de classe média, pequena burguesia, como algo degradante. Afinal, a elite sempre tratou os trabalhos braçais como atividades de terceira categoria, destinados às suas empregadas, pedreiros, porteiros, entre outros. Ao fim e ao cabo,
descendentes de seus parentes que foram escravizados do século XIX. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho antes de apontar o cisco no olho do seu irmão, da sua irmã. Alerta o Evangelho de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 5. Atenção, esquerda cirandeira! Cuidado com as pautas identitárias para se eleger que ignoram o recorte de classe em jogo na luta dos carroceiros e carroceiras. Via de regra, são aliados da classe dominante que insistem em pisotear em um povo e comunidade tradicional que tanto bem tem feito ao povo brasileiro, os carroceiros e carroceiras. A guerra contra os carroceiros e carroceiras é só mais uma página da guerra contra os pobres. Mais uma trincheira do capitalismo que urbaniza e uniformiza tudo para dominar e lucrar, que tem horizonte tenebroso, apagar qualquer traço de vida camponesa na metrópole. Não pode apagar, mas expropriado e expulso do campo, os camponeses e camponesas resistem há 520 anos. E resistiremos sempre, pois sabemos que é nosso único modo de viver. Por isso, seguiremos de cabeça erguida na luta por todos os direitos dos carroceiros e carroceiras. Carroceiros e carroceiras de todo o Brasil, univos! Pois o rolo compressor de aliados dos capitalistas está atropelando e buscando asfixiar todos os pobres. É isso aí, que a luz e a força divina, que a luz dos nossos ancestrais, a luz dos mártires e de todos os lutadores da história continue nos guiando na luta por todos os direitos, por tudo que é justo. Os camuflados de samaritanos nos estão levando à fatalidade, ignorando o holocausto da fome, tirando do homem a prioridade. A liberdade não é utopia. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já com o programa Palavra Ética aqui na TVC BH. Espere aí e voltaremos já já. De 42755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira. Queremos continuar socializando com você a luta justa e legítima do povo e comunidade tradicional carroceira de Belo Horizonte. Preste atenção. Queremos aqui apresentar em forma de vídeo uma carta aberta ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e a todos os prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte. Carta aberta também aos vereadores e vereadoras de Belo Horizonte e das outras cidades que compõem a região metropolitana da capital mineira. Um projeto danoso para a nossa vida do dia a dia, como carroceiros e carroceiras e pais de família, que construímos a nossa família, levando o pão de cada dia para a mesa da nossa família, com o trabalho das carroças. Esse é um movimento também empresarial, onde tem pessoas, né, que falam dos maus tratos, com as inverdades que se criam, mas na tentativa de nos destruir, de acabar exatamente com a nossa função de carroceiros e carroceiras, que é também uma profissão milenar. Eu sou carroceiro aqui em Belo Horizonte há mais de 15 anos. Meu pai era carroceiro, trabalhou um bom tempo como carroceiro, e eu dei continuidade nesse trabalho com tração animal, como carroceiro. E o meu pai, como carroceiro, cuidou de nós somos 4 irmãos,
Meu pai cuidou de nós todos. Tem irmã minha que já é microempreendedora. Tudo que foi estudado através do meu pai, pelo serviço de carroça que foi tirado da carroça. E hoje eu estou continuando dando seguimento, né, nessa profissão, que é o carroceiro. E assim eu tô cuidando da minha família. Hoje eu cuido da minha mãe, que mora comigo dentro de casa. E eu vivo da carroça. E toda a vida o que eu pude fazer foi isso, foi mexer com carroça. E hoje ele está querendo tirar esse direito nosso de estar trabalhando com a carroça. E eles questionam muito os maus tratos e sem conhecer muito nós. E nós temos uma história de muito tempo que nós temos vindo trabalhando, o cuidado que nós temos com nossos animais, porque o cavalo para nós não é só simplesmente uma ferramenta de trabalho. O cavalo para nós é um amigo aqui da família. Aqui é eu que gosto, é minha mãe que gosta. Quando eu preciso sair, é meus irmãos que cuidam para mim, é meu pai que cuida para mim. Todos os nossos animais aqui faz parte da família. É um bem que nós não queremos desfazer dele de forma alguma. Portanto, esse PL 142, esse projeto que foi feito lá na Câmara, que eles fizeram, não atende nós em nada, carroceiro. Esse projeto tem que ser cancelado. Eu sei fazer isso, mexer com carroça. Moto eu não sei pilotar, nem gosto de moto, não sei mexer. Tem outros que nem carteira não tem condições de tirar. E amanhã uma criança pedir a gente um pão, que já aconteceu comigo, o filho pediu o que comer, a gente não tem para dar. Isso é muito doído. Mas isso dói na alma da gente, um filho da gente pedir a gente as coisas para comer e a gente não tem condições. E eu, com a minha carroça, trabalhando com carroça, eu trato dos meus cavalos bem tratados, que eu mostro nota, eu compro ração de 15 dias, eu compro 6 sacos de ração de 15 dias para meus cavalos, eu tenho 3 cavalos, trato da minha família, graças a Deus, que Deus me abençoe, entendeu? Que eu consigo. E eu trabalhando, para começar, eu nem vou conseguir arrumar serviço tão cedo, porque como é que já arruma serviço? Para o jovem já está difícil e para a pessoa mais velha, entendeu? Então, para mim, esse projeto vai acabar com a vida da gente. Pelos direitos da comunidade tradicional carroceira. A cidade é nossa roça, nossa luta é na carroça. Eis o lema das carroceiras e carroceiros de Belo Horizonte. No dia 15 de dezembro de 2020, em meio às dores e às mortes da maior pandemia vivida pelo país, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em segundo turno o projeto de lei de número 142 de 2017, que proíbe e criminaliza o modo de vida de 10 mil carroceiras e carroceiros de Belo Horizonte e região metropolitana. Ao aprovar tal projeto, a Câmara Municipal de Belo Horizonte contribui para o aprofundamento da crise socioeconômica vivida pelo país, causando sofrimento e incerteza para a vida de milhares de famílias, ameaçando sua fonte de sustento e seu modo de vida. Primeiro, é um projeto autoritário, pois não ouviu as carroceiras e os carroceiros e não teve participação popular. Sustentado no argumento de que o modo de vida do carroceiro é baseado em maus tratos e na escravidão animal, o projeto de lei visa substituir os cavalos por motos adaptadas. No entanto, embora haja situações de maus tratos, também repudiadas com veemência pelas próprias carroceiras e carroceiros, elas correspondem à minoria dos casos. Além disso, os carroceiros e carroceiras reconhecem seus animais não como escravos, mas como companheiros de trabalho e membros de suas famílias e comunidades. Essa tentativa de criminalizar o modo de vida carroceiro é o resultado de uma postura colonialista, racista, etnocêntrica e higienista que busca impor sobre toda a sociedade uma única forma de se viver as relações entre humanos e animais. Caso semelhante ocorreu recentemente
quando se tentou proibir o abate religioso de animais pelos povos tradicionais de matriz africana. O texto de justificativa do projeto de lei 142/2017 refere-se às condições de trabalho das carroceiras e carroceiros como sub-humanas. As carroceiras e carroceiros, no entanto, sentem orgulho de seu modo de vida e do trabalho que realizam junto com seus companheiros animais. O trabalho dos carroceiros é um trabalho digno e deve ser respeitado. Foi a partir dos recursos gerados pelo trabalho com os cavalos e carroças que milhares de famílias, ao longo de gerações, foram capazes de construir suas casas, educar seus filhos e garantir as condições de vida dignas para sua comunidade. Ao criminalizar o modo de vida carroceiro, o projeto de lei 142/2017 contribui para o aumento do desemprego e da desigualdade social. É importante destacar que grande parte das carroceiras e carroceiros são analfabetos e ou estão há décadas exercendo esse ofício, tendo chances mínimas de serem reinseridos em outras profissões e menos ainda de serem habilitados para conduzir motos adaptadas. O projeto de lei 142 de 2017, ao propor a substituição dos animais por motos adaptadas, trata cavalos, mulas e burros como meros objetos, meras ferramentas de trabalho. Os carroceiros, no entanto, possuem outras formas de vínculo com esses animais, baseados no reconhecimento mútuo, em relações de afeto e memória. Outra questão central nesse debate é que os carroceiros e carroceiras se autorreconhecem como comunidade tradicional, com modo de vida próprio e cujo direito está garantido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, da qual o Brasil é signatário. Além disso, o Decreto 6040 de 2007 e a Lei 21.147 de 2014, que criaram, respectivamente, as políticas nacional e estadual de povos e comunidades tradicionais, também garantem o direito das carroceiras e carroceiros a manterem seu modo de vida. Vale lembrar que entre as carroceiras e carroceiros há inúmeros ciganos e quilombolas. Assim, qualquer tipo de ação, seja do setor público ou privado, que comprometa o modo de vida desse povo, caracteriza uma clara violação à Convenção 69 e à legislação citada. Do ponto de vista ambiental, o projeto de lei 142, de 2017, representa um gravíssimo retrocesso, já que aumentaria ainda mais os impactos no trânsito e na poluição sonora e do ar, com a entrada de milhares de motos adaptadas em substituição aos cavalos. Ressaltamos ainda que não há nenhum estudo que comprove a viabilidade técnica desses veículos motorizados. Denunciamos também que o projeto de lei 142 beneficia interesses empresariais, especialmente de empresas de caçamba e todos aqueles envolvidos na privatização da gestão de resíduos no município. Desde a década de 1990, o município construiu importantes políticas públicas de gestão de resíduos, tendo as carroceiras e carroceiros como parceiros centrais, as quais têm sido enfraquecidas e desmontadas nos 12 últimos anos. Se sancionado o projeto de lei 142, a proibição do trabalho das carroceiras e carroceiros causará uma tragédia socioeconômica na capital mineira, pois toda a cidade de Belo Horizonte, fora do perímetro da Avenida do Contorno, com exceção dos bairros enriquecidos, precisa do trabalho das carroceiras e dos carroceiros. Os bairros de classe baixa, bairros populares e periferias não têm condições de pagar caçamba porque é muito caro. A existência das carroceiras e carroceiros ajuda a baixar o preço das caçambas. Nos bairros periféricos, em muitos lugares, não é possível um caminhão caçamba chegar, por causa de ruas estreitas ou becos. Enfim,
O projeto de lei 142 atende ao lobby das grandes empresas de caçamba e matará aos poucos os cavalos e imporá extrema vulnerabilidade social às mais de 10 mil famílias de carroceiras e carroceiros existentes em Belo Horizonte e região metropolitana. Os efeitos das medidas propostas pelo projeto de lei 142 de 2017 não se restringem a Belo Horizonte, uma vez que parte das carroceiras e carroceiros que atuam no município residem em outras cidades da região metropolitana. A aprovação em segundo turno do projeto de lei 142 de 2017, somada a toda a rede de notícias falsas e difamações, orquestrada por parte de grupos e movimentos de pretensa defesa animal, tem fomentado a violência verbal e simbólica cotidianamente contra carroceiras e carroceiros. Mulheres e homens que vivem do trabalho com seus animais há décadas, por gerações, e que foram fundamentais para a construção da cidade, agora são tratadas e tratados com desprezo e criminalizados. Diante do exposto, solicitamos ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o veto total ao projeto de lei 142 de 2017 e solicitamos a abertura de espaços e instâncias de diálogo com as carroceiras e os carroceiros para que a consolidação e construção de políticas públicas que garantam os direitos humanos e animais para cuidar das milhares de famílias carroceiras e dos seus animais. Isso é o justo e por isso lutamos. E reivindicamos ainda, primeiro, retomada imediata do cadastramento das carroceiras e carroceiros, dos cavalos, éguas, mulas, burros e carroças. Também reivindicamos a implementação da regulamentação relativa ao trabalho das carroceiras e carroceiros no município de Belo Horizonte, com ações educativas e de fiscalização para a coibição dos casos de maus-tratos. 3. Estabelecimento de diálogo entre os diferentes municípios da região metropolitana para a promoção de uma política integrada para carroceiras e carroceiros. 4. Melhoria da infraestrutura das unidades de recebimento de pequenos volumes. 5. Retomada e estabelecimento de novos convênios e parcerias entre a Prefeitura de Belo Horizonte e universidades públicas e privadas para fornecimento de atendimento veterinário, bem como realização de pesquisas que subsidiem o aprimoramento das políticas públicas para este setor imprescindível na cidade. 6. Elaboração participativa e implementação de programas sociais voltados à comunidade carroceira, abrangendo projetos de alfabetização e promoção do associativismo. E 7. Estabelecimento de um espaço permanente de diálogo entre o poder público e as organizações das carroceiras e carroceiros, tendo em vista a garantia e a defesa plena dos direitos humanos e animais. Tudo isso é o justo, legítimo e necessário, e por isso lutamos. Nós estamos aqui agora, gente, ó, na Praça 7 de Belo Horizonte. Tivemos que fechar. A carroceira teve que fechar aqui, ó. Porque ninguém veio nos atender. Nós estávamos de frente à prefeitura e ninguém nos atendeu. Por isso que nós viemos para cá. Estamos aqui manifestando, ó. Todos os carroceiros estão aqui revoltados com a situação. Todos os carroceiros, região metropolitana. Todos estamos aqui manifestando aqui pelo nosso direito. Nós só queremos ser ouvidos. Simplesmente isso, ser ouvido. Nós estamos aqui agora, gente, no coração de Belo Horizonte. Nós tivemos que fechar aqui o coração de Belo Horizonte, no Pirulito, porque o Alexandre Calil, nenhum assessor dele teve a competência de nos atender. Nenhum deles teve a oportunidade de ter uma conversa conosco
não veio nos atender. Nós temos que fazer isso aqui, ó. Tivemos que fechar a cidade. Fechamos a cidade. Fechamos a cidade. Se alguém conseguir divulgar essas imagens aí, porque nós saímos da porta da prefeitura e viemos aqui para a Praça 7. Nós estamos agora manifestando em frente à Praça 7. Os carroceiros veio tudo para cá e paramos a Praça 7. Se alguém conseguir divulgar essas imagens aí, porque nós saímos da porta da prefeitura e viemos aqui para a Praça 7. Nós estamos agora manifestando em frente à Praça 7. Os carroceiros veio tudo para cá e paramos a Praça 7. Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui agora com as duas pistas da Afonso Pena fechada. Os carroceiros estamos aqui, fechamos as duas pistas, porque nenhum secretário, nem o Calil, ninguém vem aqui nos atender. É um descaso com nós, trabalhadores, querendo lutar só simplesmente pelo direito de nosso trabalho. É isso aí, não tenho dúvida. Essa lei que proíbe o trabalho de 10 mil famílias carroceiras em Belo Horizonte é uma lei racista, é guerra contra os pobres. Essa lei precisa ser cancelada. Sigamos a luta, porque o Deus da vida está conosco. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.